caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham. Tudo bem? Como estão cada um de vocês? Tudo sob controle? Espero que sim, né? Essa é a nossa torcida permanente. Uma vez estando tudo bem com vocês, eu posso continuar contando com a ajuda de vocês, né? Nessa ação multiplicadora perante a visão prevencionista, né? Atuando no próximo acidente que está para acontecer. Não é isso? Eu sou o professor Nilson Luiz, você sabe, e você sabe também que nós trabalhamos aqui a formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo, né? A verdadeira segurança de voo, que é aquela que tem compromisso real em diminuir o número de acidentes, né? Nosso trabalho aqui é atuar de uma maneira ou de outra, né, na redução do número de acidentes. Sozinho eu sou fraco, faço muito pouco, mas com cada um de vocês aí do outro lado da tela, a gente pode tratar de prevenção de acidentes, né? Prevenção de acidentes é aquilo que evita que o acidente aconteça, não é isso? Evita que o avião caia, evita que o acidente aconteça. Precisamos valorizar a prevenção de acidentes. Cada um tem o seu papel, né? Eu entendo que cada um de nós, né, ligados ou não à aviação, temos a obrigação de diminuir o número de acidentes. Imagina quem faz a gestão disso, tá certo? Então, hoje nós vamos falar da corrida de decolagem. Me pediram para falar disso, né? O que acontece na corrida de decolagem? Apesar de parecer muito simples, né? Se a gente começar a conversar sobre os detalhes que acontecem durante a corrida de decolagem, pode pintar aí conhecimentos novos, né? Pode pintar aí, né, informações que até então a gente não tinha conhecimento. Então, hoje nós vamos falar da corrida de decolagem. Mas antes de falar da corrida de decolagem, eu tenho que convidar você, né, a ingressar no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. O nome do canal é Professor Nilson Luiz Segurança de Voo. Digita lá no Google, no YouTube, você vai acabar encontrando o canal. Encontrando o canal, o que você vai fazer? Você vai fazer a sua inscrição. Você clica lá no inscrever-se, não demora nem um segundo, não é isso? Após se inscrever, você pode acionar as notificações aqui. Isso vai te ajudar muito, porque o próprio YouTube vai te avisar quais os vídeos que você não assistiu ainda. O professor Nilson Luiz enviou um novo vídeo, aí você assiste. Ao assistir ao vídeo, o que você vai fazer? Você vai ter sua conclusão, né? Você vai ter críticas a fazer, você vai ter sugestões, né? Enfim, aí eu preciso que você digite lá nos comentários aqui embaixo, né? Preciso que você digite aqui embaixo nos comentários aqui, ó. Como que você recebeu esse vídeo? O que você acha desse comentário, desse conteúdo que foi colocado para você, né? Quando você digita nos comentários, o que acontece? Eu recebo um feedback, né? E eu melhoro para o próximo trabalho, é isso? E você que nos acompanha, mas está no Instagram, está no Twitter, que agora se chama X, está no LinkedIn, muita gente, né? Muita gente mesmo fala comigo através do LinkedIn. Você que está no Getter ou ainda no TikTok, muito obrigado por você estar aí assistindo nossos conteúdos e marcando o like aí também. Mas eu convido, né? Vale a pena. Ingressa no canal no YouTube. Por quê? Porque se você assistir no YouTube, como é que funciona? Você vai assistir on time. On time. Não saiu aqui, ó. On time. O que é isso, on time? Eu vou fazer o vídeo, eu vou subir para a internet, a sua notificação vai te avisar, você vai assistir, você vai comentar, eu vou receber o feedback e eu melhoro para o nosso próximo vídeo, não é isso? Esse é o ciclo do canal do professor Nilson Luiz, né? Professor Nilson Luiz, Segurança de Voo, todo esse trabalho para a gente poder fazer o quê? Multiplicar a visão prevencionista perante o próximo acidente que está para acontecer, né? A literatura nos diz que ele está para acontecer. Então, a partir de quando eu comecei a falar da série Análise de Pista, depois falei de pista de pouso e decolagem, né? Depois falei de indicação de distância, o pessoal pediu também, e depois foi outra solicitação, né? Falamos aí das numerações das cabeceiras de pista, o que quer dizer aqueles números, não é isso? Falamos disso também, né? Depois de falar de tudo isso, eu recebi um grupo, né, de solicitações, né? Teve uma solicitação, né, que
chamou a minha atenção, lá da Milena Martinelli, né? Apesar de ser uma menina de aviação já, ela é comissária, né? Ela questiona aí, né, se todo mundo sabe o que acontece a cada ponto da corrida de decolagem, né? As pessoas entendem que o avião corre, né, e acaba subindo, não é isso? No caso do helicóptero, é um pouco diferente, né? Porque o helicóptero ele não precisa correr a pista. Apesar de já me perguntarem também, né? Professor, eu já vi helicópteros correndo sobre a pista, né? Já voando sobre a pista. É questão de procedimento, a gente pode falar disso em outro vídeo, tá bom? Mas hoje nós vamos falar da corrida de decolagem focado aí na aeronave asa fixa. Quando a gente, né, levou em consideração ali os números de pista, né, os procedimentos de falha de motor, nós levamos em consideração o quê? Nós levamos em consideração, né, grandes aeronaves. Isso. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar da corrida de decolagem, né? Nós vamos levar em consideração uma aeronave simples, tá? De motor convencional, né? Que tem um grupo autopropulsor girando uma hélice, né? Então, esse é o nosso panorama, tá bom? Um avião, né, pequeno, de pequena performance, de baixa performance, né? Para a gente poder, para ser mais simples aqui o entendimento, tá claro? Então, a partir de agora, estamos falando aí da corrida de decolagem, né? A corrida de decolagem, meus amigos, é aquela fase onde a aeronave adquire sustentação necessária para conseguir sair do solo. Você deve lembrar das 4 forças, né, que atuam no avião no voo. Você tem a sustentação, que ela é criada a partir do movimento das asas, cortando o fluido, que no caso é o ar. Você tem o peso, você tem a tração que empurra a aeronave para frente e você tem o arrasto que se opõe à tração, que se opõe ao movimento da aeronave, né? Essas forças aí tem muito mais para falar sobre elas, né? Eu falo muito aí no curso presencial, ninguém perguntou sobre isso aqui ainda, mas se for o caso, mais para frente, a gente tem detalhes de cada uma dessas forças, tá bom? Os movimentos, né? Guinada, cabrar, picar, rolagem, tudo isso. Não confundir rolagem com rolamento, tá bom? Então, a corrida de decolagem é aquela fase onde a aeronave adquire sustentação necessária para conseguir sair do solo. Sim, professor, sim, né? A velocidade aumenta, a aeronave consegue subir. Mas como é que isso ocorre, né? Esse foi o questionamento da Milena. Será que todo mundo sabe por quê? Em que ponto da pista? Quais são as reações aerodinâmicas que acontecem para a aeronave efetivamente abandonar o solo? Foi isso que ela perguntou para mim, se eu achava que todo mundo sabia, né? Isso me motivou, né, a falar esse vídeo, uma coisa bem básica, né, para a gente nivelar aí o conhecimento, tá certo? Né? Então, como é que isso ocorre então, né? Aqui nesse vídeo, como eu falei para você, nós vamos utilizar como exemplo uma pequena aeronave de motor convencional, né, com hélice, beleza? Quando essa aeronave inicia seu deslocamento na pista, ainda possui uma baixa velocidade e um atrito elevado com o solo. Antes de falar disso, né, vou citar aqui 2 tipos de decolagem, né? Você tem lá a decolagem travada e a decolagem livre. A decolagem travada é aquela que você normalmente vê nos aeroportos, onde o camarada conduz o avião, posição 2, posição 3, alinhado com o eixo da pista, aí ele aplica a potência com um avião freado. Em um determinado ponto, né, um determinado momento, ele libera os freios e o avião corre a pista, né? Essa é a decolagem o quê? Travada, onde ele trava a aeronave e depois libera os freios. Existe também a decolagem livre, que é aquela que a aeronave vem se deslocando da pista de táxi, ingressa, interseção, a linha já sai, sem parar, né, e fazer aquele movimento com os freios travados, né? Então, o que eu estou levando em consideração é a decolagem travada, tá bom? Aquela que a aeronave para na cabeceira, né? Desculpa o barulho do avião aí. Aquela que para na cabeceira, dá potência e depois sai, tá bom? Então, depois que se libera o freio, né? Ela vai ter inicialmente uma baixa velocidade, apesar de estar com potência máxima, né? Aeronaves pequenas decolam com potência máxima, né? Então, ela vai estar com uma baixa velocidade e um atrito elevado. Isso com o solo, né? Isso vai se modificar conforme a aeronave corre na pista. Tá claro?
Beleza? O recuo da hélice é muito grande. Ou seja, o que é isso? Né? A tração gerada pela hélice ainda não acarreta uma velocidade suficiente para a rotação. Rotação, meus amigos, é o movimento que o avião faz, né, para poder sair do solo. Ele faz uma elevação em torno do eixo longitudinal. Que eixo é esse? É o eixo que liga uma ponta à outra da asa, o eixo longitudinal. Quando a aeronave sai da pista, ela literalmente faz isso aqui, ó. Ela gira, a aeronave de lado, tá? Ela gira em torno do eixo longitudinal. Então, esse movimento é chamado rotação. Então, logo depois que a aeronave é liberada do freio, né, o recuo da hélice é muito grande. O que é isso? A explicação é essa. O recuo da hélice que é grande quer dizer que a tração gerada pela hélice ainda não consegue proporcionar uma velocidade suficiente para a rotação. É claro, a aeronave está iniciando a corrida de decolagem, não é isso? Conforme a aeronave corre na pista, acontecem várias coisas, né? O atrito com o solo diminui e a velocidade vai gradativamente aumentando. Beleza? Isso é imediato de entender, né? Em um determinado trecho da corrida de decolagem, a velocidade é suficiente para iniciar a geração da força de sustentação. É aquela história lá do princípio de Bernoulli, né? Onde você vai ter um fenômeno onde a pressão embaixo das asas é maior do que a pressão em cima das asas. E aí você forma uma condição adequada para a asa conseguir voar. Só que a asa sozinha não voa, ela voa carregando o avião, não é isso? O avião corre e todo esse princípio aí acontece nas asas. Então, o que está sendo dito aqui? Em um determinado trecho lá da corrida de decolagem, vai se alcançar uma velocidade suficiente para o princípio de Bernoulli começar a funcionar e começar a ter a diferença de pressão em cima e embaixo das asas, ou seja, gerando a sustentação. Tá claro? Nessa fase, né, onde começa a ter sustentação, né, uma parte do peso é aliviado das rodas da aeronave e, aos poucos, passa a ser suportado pela sustentação gerada pelas asas. Então, é fácil entender, né? A aeronave está no solo, o peso dela está totalmente apoiado nos trens de pouso, né? Nos conjuntos de trem de pouso. Quando a aeronave começa a correr na pista, o que acontece? Em um determinado ponto, vai se iniciar a geração de sustentação por parte das asas. Quando se iniciar a geração da sustentação, uma parte do peso deixa de ser aplicado nos trens de pouso e passa a ser aplicada na sustentação. O avião tende a dar uma flutuada, ele está com os pneus no chão, mas os amortecedores já não estão tão comprimidos, né? A aeronave está se projetando para decolar, ela começa a ter um pequeno momento de elevação, né? Ela começa a se elevar, distendendo os amortecedores dos trens de pouso. Beleza? Aí a corrida da decolagem continua, né? O recuo da hélice vai diminuindo, ou seja, a tração gerada pela hélice acarreta numa velocidade maior, próxima daquela suficiente para a rotação. Lembra da rotação, tá bom? Continuando ainda a corrida de decolagem, se alcança um ponto, né, onde a velocidade é bem elevada. As asas estão gerando sustentação em condição de plenitude e o atrito com o solo é mínimo. Então, você tem boa velocidade, né? O atrito já diminuiu bastante e as asas já estão gerando uma porcentagem considerável de sustentação, mas o avião ainda está no solo, né? Só que esse estágio é crítico para a tripulação. Por quê? Nesse estágio, deve-se tomar cuidado, porque como já tem bastante sustentação sendo gerada, né, é comum que a aeronave tenda a sair do chão, sem você comandar. Estamos lembrando que o avião é algo desenhado para voar, né, conforme ele atravessa o vento, né? Então, ele já tem pouco atrito, está com a velocidade considerável e tem uma sustentação boa, ele já vai querer decolar, né? Porque já há uma velocidade suficiente para isso. Porém, ainda não se atingiu a velocidade padronizada, a velocidade correta para você executar a rotação. Que velocidade é essa? Né? É a velocidade de rotação, chamada VR. E qual é o valor dessa velocidade? Depende de um monte de coisa, isso é calculado, né? A velocidade de rotação, né? Ela vai depender do dia, do tamanho da pista, da tração do avião,
peso máximo de decolagem, né? Tem um monte de coisas, né, que define aí a velocidade de rotação, né? A cada decolagem você vai ter um valor para a velocidade de rotação. O que eu estou dizendo aqui para você nesse momento é que vai haver uma velocidade abaixo da velocidade de rotação, tá? Mas já é uma velocidade que o avião parece que já vai voar. E se você não tomar cuidado com os controles, ele efetivamente pode vir a decolar, tá certo? Pode vir a sair do chão. Você vai ter que ter uma atitude de comando que impeça ele de decolar antes que a gente atinja, antes que a aeronave atinja a velocidade de rotação conhecida por VR, tá bom? Então, já tem condição do avião sair do chão, mas você tem que atuar para que ele não saia, beleza? Aí vem uma pergunta, algum de vocês deve estar perguntando, né? Por que, já que já podia se decolar, já que era possível, né? Já que se atingiu uma condição possível para a aeronave sair do chão, por que a gente tem que manter a aeronave no chão? Por que tem que esperar a tal da velocidade de rotação, né? A gente vai explicar para você, né? Essa velocidade de rotação é uma velocidade calculada, não é à toa, porque a velocidade de rotação ela tem uma margem perante a velocidade de stall, tá bom? Né? Ela não pode decolar muito próximo da velocidade de stall. Caso a rotação ocorra antes de atingir a VR, corre-se o risco de rodar próximo da velocidade de stall, como eu estou falando para você. Sendo assim, qualquer aumento mais acentuado no ângulo de ataque faria a aeronave ingressar em condição de stall. Então, quando você perceber aquela tendência da aeronave de sair do solo sem ter atingido ainda a velocidade de rotação, e se você permitir que ela saia, já iniciar o voo, você vai estar iniciando o voo numa velocidade próxima de stall. E isso é perigoso, porque qualquer puxadinha a mais que aumente o ângulo de ataque da aeronave, você vai ingressar em condição de stall, ou seja, você vai deixar de voar, você vai deixar de ter condições aerodinâmicas para manter o voo, né? Mas por que essa velocidade aí, abaixo da velocidade de rotação, já é possível tirar a aeronave do chão? Porque o passo efetivo da hélice é bem grande, o recuo é mínimo e o atrito também atingiu valores mínimos. Daí você tem aquela impressão que, poxa, já é para decolar, mas você tem que ter a referência da VR, tá bom? É importante ressaltar que a velocidade de rotação, VR, ela vale o quê? De 120% a 130% da velocidade de stall. Essa informação é crucial para se calcular e respeitar os parâmetros de segurança durante a decolagem. E se você cismar de decolar antes de atingir a velocidade de stall, a gente já comentou aqui, né? Você vai estar voando muito próximo da velocidade de stall, você pode, por um mínimo descuido de aumento de ângulo de ataque, ingressar na condição de stall e você vai deixar de voar, você vai acabar se envolvendo em um acidente, beleza? É importante ressaltar que a referência para a rotação deve ser a VR, a velocidade de rotação. Nunca outro tipo de parâmetro, né? Como, sei lá, uma referência física, ou um outro tipo de comportamento que a aeronave apresente durante a corrida de decolagem, né? Eu digo isso para vocês por quê? Porque desses vários acidentes, né? Vários acidentes que a gente já atendeu, né? Não foram poucos, não, que o piloto acabou dizendo para mim, não, eu costumo decolar quando passo perto daquele prédio, né? Quando estou num dia quente, perto daquela antena ali, já dá para rodar, né? Então, na verdade, o colega acabou não fazendo nem o cálculo da velocidade de rotação, porque ele está voando num avião simples, ele não tem bagagem, ele não tem um peso além do combustível e do passageiro, do passageiro ou do aluno que está com ele, né? Então, às vezes, esses cálculos são negligenciados. Por favor, nunca execute a decolagem, né, sem a referência da velocidade de rotação, né, tendo referências físicas no aeródromo. Não pode. Quando atingir aquela placa lá, dá para rodar. Não é assim. Depende do dia, depende da temperatura, depende da umidade, depende da altitude do campo, um monte de coisa, né? Assim como também o comportamento do avião. Não, quando o avião começar a flutuar, eu já percebo que dá para puxar, aí eu faço a rotação. Meu amigo, a referência para você executar a velocidade de rotação é o quê? Para você executar a rotação, é a velocidade de rotação. Não execute a rotação sem estar plenamente embasado no valor calculado dentro do desempenho, do gráfico de desempenho da aeronave,
da sua VR. Beleza? Hoje, nós estamos falando aqui, né, desses processos, né, que acontecem durante a corrida de decolagem, que isso acontece muito rápido, né? Mas a Milena me deu essa sugestão, eu agradeço a Milena, né? Vocês podem ver essas sugestões aí, estou aqui aguardando, para a gente poder falar o que acontece em cada ponto da decolagem, tá bom? Tranquilo? O que vocês acharam aí do vídeo A Corrida da Decolagem? Corrida de decolagem, né? Foi uma sugestão aí de algumas pessoas e uma ênfase à solicitação da Milena Martilene Azevedo, que é comissária e já foi minha aluna lá em Belo Horizonte. Eu mando um abraço para ela aí e para todos os meus amigos aí de Belo Horizonte. Tá claro? Ficou com alguma dúvida? Tá com dúvida? Fala do vídeo, meu amigo. Poxa, mas você preferia perguntar para mim algo? Fica à vontade. Vai lá nos comentários e digita a sua dúvida. A sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas também. É claro, né? Tranquilo? Bons estudos, fique com Deus e continue contando comigo. Não esquece de fazer e registrar o like antes de terminar o vídeo aqui. Beleza? Grande abraço. Até logo.